Fala, turma! Estudando para concurso público da Unesp. Se no seu edital, lá no conteúdo programático, geralmente em conhecimentos específicos, está o manual de redação da Unesp, então precisa estudar. Uma das maneiras eficazes, estudando a partir de questões cobradas em provas anteriores. Esta era a questão lá na prova, questão de número 30. Transcrevi aqui e vamos resolver. É o documento de que se utilizam funcionários da administração para agradecerem a uma cortesia, fazerem uma solicitação ou um convite. Também se emprega nas comunicações de caráter social, decorrentes do cargo ou da função públicos, exercidos pelos seus ocupantes. A administração normalmente utiliza esse tipo de documento para manter correspondência com candidatos aprovados em concurso. Candidatos que recorrem de atos administrativos decisórios, entidades de caráter particular solicitando ou agradecendo colaboração. Tá vendo? Cobrando conhecimento do manual da Unesp. E aí? O ato de correspondência definido no texto é... Fábio, eu vi correspondência, cartinha, correspondência, correios, eu marco carta. Bom, pode ser que seja a resposta da questão, mas é só isso o estudo do manual de redação? É que a questão, de repente, foi facílima para todo mundo acertou, mas precisa estudar o manual e você verá nas próximas questões do vídeo. Isso valeria a pena? A correspondência, sinônimo carta. Galera, importante é a definição. Vá ao manual, veja o que é uma carta. Também aproveite, veja o que é um comunicado, um correio eletrônico, uma exposição de motivos, um ofício. Se já caiu sobre esse documento e se a resposta é carta, galera, turma, galera, na sua prova pode acontecer de haver um texto aqui e aí falar o ato definido no texto é, e a resposta seria uma exposição de motivos. Por isso, importante ler, reler o manual. Mas você vê que, de fato, é carta. É o documento de que se utilizam funcionários da administração para agradecerem uma cortesia, fazerem uma solicitação ou um convite. É também empregada a carta nas comunicações de caráter social, decorrentes do cargo ou da função públicos, exercidos por seus ocupantes. A administração normalmente utiliza cartas para manter correspondência com candidatos aprovados em concurso. Já pensou, galera? Receber uma carta da administração avisando da sua aprovação? Eu não tive isso, eu não recebi. Eu recebi um telefonema da Seção Técnica de Gestão de Pessoas. Mas está aqui a definição. Candidatos que recorrem de atos administrativos decisórios, entidades de caráter particular solicitando ou agradecendo colaboração. Então, portanto, para a primeira questão do vídeo, sem sombra de dúvidas, carta. Mas se você olhou correspondência, viu de ato de correspondência, carta, legal. Mas veja, como eu disse, pode haver uma outra definição aqui, e aí, no núcleo da questão diz, o ato de correspondência é, e aí não seria carta, turma. Tá ok? Tá ok? Não vá se iludindo, porque seria tudo fácil sobre o manual da Unesp. Olha a de 31, essa também facílima. Galera, turma. Por quê? A pessoa observa a questão 31, longa, e eu transcrevi aqui. Veja. Se a pessoa está atenta, galera, veja comigo. Você observa em todas as alternativas falando a mesma coisa. A partir de pró-reitora. Pró-reitora, sentimos-nos, nossa cidade. Pró-reitora, sentimos-nos, nossa cidade. Pró-reitora, sentimos-nos, nossa cidade. E assim por diante. O que eu quero dizer? A pessoa que não estuda ou a iniciante no mundo dos concursos se assusta pelo tamanho da questão, vê esse tipo de construção linguística, sentimos-nos, não fala no dia a dia, no cotidiano, não é verdade? Linguagem coloquial não utiliza esse tipo de colocação pronominal, sentimos-nos.
Nós nos sentimos. E aí fica preocupado com isso. Será que isso está certo? E o manual diria como que é o certo ou errado? Não, galera. O que há de diferente em cada alternativa? É ilustríssima pró-reitora, muito digna, magnífica, excelentíssima, senhora. Olha que legal. Muita gente errou esta questão porque, ao ler o manual, de repente leu uma vez, talvez duas, mas superficialmente e viu lá, reitora, magnífica reitora. E aí não percebeu, apesar de ler, não percebeu que aqui é pró-reitora, não é a reitora. E aí a pessoa marcou com toda certeza, C de certeza, C de casa, ganhei o ponto, sai feliz da vida, mas perdeu o ponto. Poderia estar numa alternativa escrita assim: Senhor Fábio, sentimos-nos honrado. Como assim, Fábio? Senhor Fábio, que não é pró-reitor, e para um pró-reitor, para uma pró-reitora senhora? Não seria excelentíssima? Magnífica, estou entendendo que não é, que seria apenas para reitor. Magnífico reitor. Ou então para reitora, magnífica reitora. Muito digna. Isso no manual diz que não é para usar mais, assim como ilustríssima. E bem antigamente, galera, existia a expressão muito digna. Olha que poética, né? Mas não se usa mais isso daqui, ó. Tá bom? Tá no manual. O estudo assertivo, se eu falei, você vai lá e busca, se não existe esta informação. Ilustríssimo, até mesmo aquela sigla ou abreviação ILMO. E aí a pessoa se preocupava, é ILMO, ILMA. Tem que colocar ponto, não coloca ponto, não usa mais. Acabou essa aflição. Então você sabe que não é magnífica pró-reitora, porque para pró-reitora não se usa magnífica, apenas para a reitora. E magnífico, apenas para o reitor. Excelentíssimo. Algumas pessoas pensaram, opa, magnífico reitor, magnífica reitora. Então quer dizer que pró-reitor eu não uso magnífico, pró-reitora eu não uso magnífica, eu utilizaria excelentíssima. Tá vendo como uma questão fácil derrubou muita gente? Porque você vê vossa magnificência para reitores e o vocativo magnífico reitor. Agora, Vossa Senhoria, Fábio Henrique, Vossa Senhoria, pró-reitor, Vossa Senhoria, assessor, Vossa Senhoria, diretor da faculdade, Vossa Senhoria, coordenador de curso, Vossa Senhoria, chefe de departamento, Vossa Senhoria, supervisor da seção técnica acadêmica, Vossa Senhoria, servidores em geral e particulares, como eu, Fábio Henrique. E também servidor, né? Mas veja o vocativo senhor. E eu destaquei para pró-reitores. Então não é excelentíssimo. Porque você tinha certeza de que não era magnífico pró-reitor, nem magnífica pró-reitora. Magnífico, magnífica, apenas para reitor e reitora, respectivamente. Mas o pró-reitor, ou eu, Fábio Henrique, seja servidor ou particular, o supervisor, o diretor, o coordenador, para todo mundo é senhor. E no feminino, senhora. Então a resposta da questão, olha a banca que malandra. Alternativa E. Você acha fácil? Você acha difícil? Teria garantido este ponto ou não? Olha a questão de número 29, estava assim na prova, e eu transcrevi. Leia o texto. Acusamos o recebimento da documentação solicitada conforme entendimento anterior. Com a presente, reiteramos nosso compromisso com a resolução de sua progressão funcional. Anexas cópias dos processos. Sem mais, olha que texto bonito, né, galera? A expressão desse texto, vamos colocar em negrito e no itálico também. A expressão desse texto, que atende às orientações do Manual de Redação Oficial e de Padronização de Atos Administrativos da Unesp, é: galera, se existe uma expressão do texto que atende às orientações, 4 alternativas nos mostram expressões do texto
que não atendem às orientações do manual. Então, o texto parece bonito, inteligente demais, legal, mas não está conforme orienta o manual. Veja, acusamos o recebimento. O manual diz que pode utilizar ou era preferível não. Conforme entendimento anterior, é assim que está no manual ou ele nos ensina de outra maneira? Com a presente. Uai, você está escrevendo alguma coisa, nós acusamos de algo, então com aquela do passado, ou com aquela carta do futuro, com aquele e-mail do passado. Será? Eu acho que isso não é utilizado. Anexas, por quê? Anexas cópias dos processos. Seguem cópias dos processos. Encaminhamos cópias dos processos. Agora, seguem anexas cópias dos processos seria um exagero. Mas também tem aquilo lá, galera. Anexos, cópias, aí não dá. Aí é erro de concordância nominal. Mas aqui está anexas, quem? As cópias. Seria a resposta da questão? E o sem mais? Então eu escrevo muita coisa e no final ainda termino com um sem mais? É demais, né, galera? Vamos ver então a fundamentação? Veja comigo aqui, ó. Tá no manual. Acusamos o recebimento de, prefira, recebemos. Alguém manda um e-mail para você e você responde, recebi. Ou, se você está numa sessão, numa divisão técnica, você, em nome da sessão, você responde, recebemos. Ponto. Anteriormente, anterior em comunicações, procure determinar o tempo por meio de data. Veja lá, conforme entendimento anterior. Anterior quando? Meu Deus do céu. Na Idade da Pedra, antes de Cristo. E aí, tá entendendo? Então você fala, conforme entendimento do dia 31 de março de 2015. Com a presente. Olha lá, vá direto ao assunto. Só pode ser com a presente. Você mandou o e-mail agora, chegou para a pessoa. É com a do passado? É com a do futuro? Não, é com a presente. Então não escreva isso. Sem mais para o momento, sem outro particular, sendo que nos apresenta para o... Galera, se não há mais nada o que dizer, não diga. Encerre simplesmente com um atenciosamente ou respeitosamente. Nem toda carta, entretanto, precisa de fecho. Fecho é isso, atenciosamente, respeitosamente. Legal? Você sabe a diferença de uso entre atenciosamente e respeitosamente? É uma pergunta para seu estudo assertivo. Busque no manual. Busque lá no manual, porque vai que cai na sua prova. E vejam, seguem anexos os documentos. Seguem anexos documentos. Não. Ou você fala seguem documentos, seguem os documentos, no caso de um e-mail, por exemplo, ou então você diz documentos, anexos, anexos, documentos, documentos, anexos. Ah lá, anexos, documentos comprobatórios, anexas, cópias de documentos. Foi o caso da questão. Está no feminino, por quê? Porque falava de cópias, as cópias anexas. Se fossem documentos ou processos, aí estaria escrito anexos. Por isso a resposta da questão. Legal, gostou? Que tal? Quero mais bons estudos e até a sua aprovação. Já deixou um like? Muito obrigado, gratidão. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos. Vá em busca da sua vaga. Ótima prova! A vaga é sua. Dedique-se até conquistá-la. Valeu, galera. Valeu, turma!